Olá, tudo bom? Outra vez aqui e com a gente o Nielson para resolver e esclarecer toda a dúvida que o brasileiro tem aqui na Europa. Claro. Vamos com a primeira pergunta, Nielson? Sim, vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta vem da Mara. A pergunta dela é a seguinte: ela vive em união estável, famoso pareja de hecho aqui na Espanha, com um senhor que é viúvo. Esse senhor recebe a pensão de viuvez dele. Sim. Então a pergunta da Mara, a dúvida da Mara é a seguinte: se a gente faz a inscrição como união estável, o esposo dela perde a pensão, Nielson? Sim. Olá, Mara, eu só queria te comentar que na Espanha, como regra geral, uma pessoa que contrai qualquer inscrição matrimonial ou como pareja de hecho, seria um dos motivos de que o seu futuro marido perderia a pensão por viuvidade. Ou seja, como regra geral, ele perde a pensão. Só que existem alguns supostos que está previsto dentro do ordenamento jurídico espanhol em que ele pode manter. Um deles, por exemplo, seria que ele tenha mais de 65 anos ou que ele tenha algum grau de capacitação. Nesse caso, como a gente precisa um pouco mais de informação para estar explicando, para ver se, no caso, o seu marido encaixa dentro de um suposto ou outro, o que eu pediria é que você entre em contato com a gente ou que você passe pelo escritório. Temos o acompanhamento de letrados todo momento com a gente, então a gente vai analisar caso por caso para ver se nesse caso em concreto ele estaria perdendo ou não estaria perdendo a pensão de viuvidade. Muito bem, perfeito. Espero haver esclarecido, né, Nielson, a dúvida da Mara. De todos modos, Mara, qualquer dúvida, Mara, você entra em contato com o nosso escritório, pede falar, comenta o assunto. Se a gente tiver necessidade de ser dado uma repassada, a gente está ali para isso, né, Nielson? Claro, sim. Ok, vamos para a segunda pergunta da Giovana, certo? A Giovana, ela está na França e a pergunta dela é a seguinte: ela é neto de portugueses, está na França há 5 anos. Então a pergunta é: ela tem direito à nacionalidade portuguesa? Nesse caso, Giovana, a gente tem que analisar o suposto de nacionalidade portuguesa. São vários os supostos de acesso à nacionalidade portuguesa. No caso em que o seu avô era português e o seu pai não exerceu a representação, o direito de adquirir a nacionalidade portuguesa, nesse caso a legislação portuguesa prevê que os netos de portugueses que o pai não optou pela nacionalidade poderia representá-los, ou seja, que você poderia solicitar em representação do seu pai, sabe, como se você fosse a que fosse a descendente. Então, nesse caso, a legislação portuguesa sim prevê que você tenha direito de optar pela nacionalidade, fazer a naturalização de acordo com o ordenamento jurídico de Portugal. Só que isso não sucederia o mesmo se fosse com o seu filho, por exemplo, que fosse o bisneto de um português. Até o grau de neto, sim, estaria previsto, sabe? Você poderia tramitar, tem que cumprir todos os requisitos da legislação portuguesa, e inclusive um deles, por exemplo, seria falar a língua portuguesa. Então, nesse caso, a gente pode estar te orientando em todas as formas de como cumprir com todos os requisitos da lei. A gente pode estar dando as informações e a documentação que você necessita do Brasil ou em Portugal. Você pode entrar em contato com a gente também por telefone, que nós vamos estar facilitando todas as informações. Corretíssimo, então, Giovana, porque é muito importante, Nielson, que a documentação ela venha toda com todos os carimbos do consulado ou embaixada portuguesa no Brasil. Claro. Procura a gente vai fazer uma linha de geração desde os avós dela até chegar nela, né? Para chegar em Portugal sem problema nenhum. Claro. Certo, Giovana? A gente acaba aqui um outro programa e espero que o público tenha gostado. Claro que tenha. Né? Tenha resolvido as dúvidas deles. Sim. E conte com a gente.